tive que recusar muito projeto na época. E tinha briga direto com os meus sócios, porque eles queriam padronizar a tecnologia, padronizar tipo de cliente, tipo de mercado. E eu, muito pelo contrário. O negócio, ele tem que ser muito bem estruturado, independentemente da tecnologia. Por quê? Porque para a tecnologia sustentar e ser suportada e ser custeada, ela precisa de um bom negócio. Porque senão ela não se comporta. Não adianta nada eu pensar somente no aplicativo se meu negócio não for bom. Você vai gastar dinheiro, vai desenvolver, vai produzir um projeto e vai falir, vai perder essa grana que você investiu. Isso é fato. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio Caminhos da Liberdade, do IFL, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Sou Guilherme Terrengue, membro associado aqui do Instituto. Hoje eu estou também com mais outros dois aqui colegas de Instituto, o Wellington Gonçalves. Boa tarde a todo, pessoal. E com o Rafael Estelato. Opa, boa tarde, pessoal. Já a gente chega também no convidado, que na realidade é a estrela de hoje. Antes de tudo, é importante comentar com vocês que para a gente poder fazer esse podcast aqui, a gente tem a ajuda também dos nossos patrocinadores, o BTG Pactual Advisor, a Évora e a Ecata também são outros parceiros nossos. Dito isso, também para quem ainda talvez não tenha acompanhado os episódios anteriores, o nosso podcast e também o nosso instituto, a gente tem como foco a liberdade. A gente acredita que através da formação de jovens, a gente consegue ter uma sociedade, um Brasil mais próspero através da liberdade. E é isso daqui muito que a gente vai também abordar, seja nesse episódio, como também nos demais e também nos anteriores. Se você tiver interesse em conhecer mais acerca do Instituto, a gente tem também presença larga nas redes sociais e no Instagram é IFLSP. O João Moressi, ele é empreendedor do setor de tecnologia e ele tem uma empresa chamada OPA, com mais de 600 funcionários, já está há bastante tempo no mercado e ele vai comentar aqui um pouquinho para nós da trajetória dele e também os altos e baixos que todo empreendedor, principalmente no Brasil, ele acaba vivendo e a gente sabe bem como é que é. João, muito obrigado aqui por estar aqui conosco, viu? Obrigado, pessoal. É um prazer poder compartilhar e falar um pouco aqui da nossa trajetória, os desafios que a gente tem no empreendedorismo em si. É um prazer estar com vocês aqui, Gui, Well e Rafa. E fiquem à vontade aqui para também perguntar e vamos embora. Vamos abrir uma caixa preta de entendimento de empreendedorismo, que é tão difícil, né? E também a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar, o movimento que vocês fazem, né, do Instituto, eu acho algo extremamente importante, né? Ainda mais que vocês têm uma missão ali de conseguir capacitar e também trazer uma vivência para jovens ali de 30, 35 anos, no qual eu comecei a empreender mesmo na UPA, né, há 13 anos atrás, quase 14, isso eu tinha 27 anos ali. Se eu tivesse uma presença muito mais forte em institutos como o de vocês, ou grupos de negócio, como eu participo hoje, né, mais velho, eu vejo como muita coisa seria diferente dentro dessa minha trajetória. Não digo que seria... com certeza seria melhor, mas assim, não digo que o resultado final teria sido diferente, mas com certeza eu teria tido outra forma de lidar com uma série de situações na qual a gente não tem tanta experiência e não tem tanta troca como eu tive. Então foi muito mais ali sozinho mesmo, estudando, lendo ou vendo em materiais, né? Naquela época não tinha tanto. Então, assim, parabéns pelo movimento, pelo Instituto, por essa causa tão importante que é para o nosso país, né? Poxa, obrigado, João. A gente agradece. E eu já quero até pegar esse gancho do que você falou, do início da sua empresa. Eu já vi alguns outros podcasts, que eu sei que você também tem o seu próprio, eu já vi que você está muito forte nas redes, mas quem está escutando isso daqui talvez não, né? Eu vi que você chegou Você começou a sua carreira como executivo, ganhou uma certa notoriedade em tecnologia, sua formação também é em tecnologia, e aí depois você viu uma oportunidade e aí você fez então a OPA. Que oportunidade que você viu como executivo que você falou assim, cara, eu vou sair, eu vou ter a coragem de sair para tentar, né, o certo pelo duvidoso, e o duvidoso no final das contas acabou dando certo. O que você viu naquele momento? Cara, essa pergunta é muito legal, assim, eu acho que muita gente passa por isso, né? Por essa dúvida entre você iniciar um negócio quando você já está estável em algum lugar. Empreender é difícil em todas as formas, né? Desde o começo,
mas eu vejo que é um grau maior quando você já tem uma certa responsabilidade, você já tem uma certa remuneração interessante, você já é bem sucedido ali dentro daquilo que você está fazendo naquele momento. Então, pô, você meio que abandonar tudo aquilo para uma cartada que você não sabe o que vai acontecer. No meu caso, eu já trabalhava muitas horas ali, tipo, por dia. Então, pensando como executivo, pensando como empreendedor, você vai trabalhar muito mais. Então, eu sempre consegui ter essa consciência de que quando eu empreendesse, virasse essa chavinha, eu iria trabalhar até mais do que eu já trabalhava, e eu já trabalhava muito, né? Mas respondendo assim o ponto, cara, eu sou formado em tecnologia, em análise e desenvolvimento de sistemas, então adoro tecnologia desde sempre. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito curioso, parte de eletrônica, rádio e TV, né? Então, entregando a idade aqui, na época, computador eu gostava muito, mas assim, era muito diferente do que o nível de tecnologia que a gente tem hoje, até mesmo para desenvolvimento de software em si. E isso daí me ajudou muito, né? Dentro da minha decisão do que eu ia fazer na minha carreira. Então, pô, eu decidi fazer análise e desenvolvimento de sistemas. E, pô, como eu me formei, eu já tinha meio que uma ideia que eu queria vir para São Paulo para entender um pouco mais do dinamismo de desenvolvimento de software aqui, para conhecer grandes empresas e trabalhar em grandes projetos. Então isso daí me ajudou muito porque, cara, eu já tinha isso na cabeça e foquei nisso e tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa que era referência em desenvolvimento de software e também com parceria da BA na época. Uma empresa que no ano seguinte eu comecei a trabalhar nela, foi comprada pela Oracle. Então a Oracle assumiu esses produtos da BA, que eram produtos utilizados pelas maiores empresas do Brasil e do mundo, e eu me especializei nessa camada ali de middleware, né, que a gente fala, de software em si, mais desenvolvimento Java e .NET. Sempre fui muito curioso na parte de infraestrutura, então tinha esse conceito meu raiz. Hoje em dia, quando a gente fala de desenvolvedor de software, tem muito conceito de especialização hoje em dia, né? Tipo, o cara que faz a parte do front-end ali, que é onde o usuário enxerga, tem o cara que faz o back-end, que é o que roda no servidor, tem o cara mais ali de banco de dados. Na minha época, você meio que fazia tudo, né? O tal do full stack hoje dentro desse conceito, mas naquela época era um pouco a mais até do que full stack, porque a gente olhava infraestrutura e era infraestrutura pura, não era essa... Era a Azure, a AWS, GCP do Google, não tinha esse conceito como um todo, né? E, pô, eu sempre tive uma pulguinha ali atrás da orelha dizendo, pô, cara, tem que empreender. E a minha visão sempre era assim, cara, eu vou ter um negócio, eu vou construir um produto, eu vou gerar emprego, eu vou conseguir ajudar pessoas a sair do outro lado, eu vou crescer como profissional, mas ao mesmo tempo eu quero gerar um legado bem interessante dentro do que eu fizer. E você pode sim empreender dentro de empresas. Intraempreendedorismo, né? Intraempreendedorismo, que é um conceito muito legal. Eu tento aplicar isso hoje dentro da UPA, mas naquele momento que eu estava ali com 27 anos, eu não consegui ter isso dentro da empresa que eu estava. E quando eu comecei a olhar para o lado, eu falei, cara, eu jogava bem, estava bem estruturado, conhecia bem o mercado pô, me respeitava, conhecia muita gente, mas faltava alguma coisa. E teve uma determinada situação que aconteceu que eu usei de combustível. Então, assim, poxa, Você podia falar pra gente o que foi essa situação? Cara, teve um projeto no qual de um cliente grande, que eu estava envolvido, que eu consegui evoluir dentro dessa empresa que eu trabalhava. Um projeto na época, um projeto milionário, envolvendo ali umas 40, 50 pessoas mais ou menos, e que a gente fez uma separação. Eu fiquei... só para contextualizar um pouquinho mais, né? Eu entrei dessa empresa e fiquei 3 anos. No último ano que eu fiquei lá, eu assumi toda a empresa de São Paulo. Eu entrei e tinha 4 pessoas, eu saí tinha quase 150 empresa mais ou menos. Era do Rio, não era? Era uma empresa do Rio. Você foi um dos primeiros daqui de São Paulo, né, ou não? Cara, não fui um dos primeiros, mas quando eu entrei tinha 2 pessoas só dentro do escritório. Eu fui a terceira ali. Então, tipo, eu consegui ter fui assumindo responsabilidades e fui ajudando essa empresa a crescer dentro aqui da Visão São Paulo, trouxemos comercial de lá e tudo mais. E aconteceu uma situação, não estou dizendo que está certo ou errado, não vou entrar nesse mérito, mas que o projeto paralelo ao meu projeto estava indo bem, as minhas equipes rodando bem, eu tinha umas 5 ou 6 equipes, mas esse projeto específico, o pessoal resolveu tocar de uma maneira apartada. E nesse projeto não foi legal, não funcionou bem.
e chegou uma determinada pessoa que estava dentro desse projeto e ele meio que chegou para os sócios e dono da empresa naquele momento e falou, cara, eu tenho como resolver, eu vou segurar todo mundo aqui, apresentou um plano de negócio, mas eu quero ser o diretor da empresa. E era exatamente o cargo que eu exercia ali, né? Naquele momento, quando chegaram para mim, falaram, porra, vamos pensar que a gente como empreendedor e me colocaram dentro como consultivo ali, né, participativo dentro da sociedade, né? Apesar de eu não ter ações na empresa. E eu não concordei, eu falei, cara, isso daí é sequestro. Tipo, a gente não pode estar na mão de uma pessoa na qual ela vai fazer uma exigência dessa. Primeiro ela tem que apresentar um plano desse e fazer e executar, e depois a gente vai tentar entender qual é a gratificação, até mesmo recompensar essa pessoa. Essa pessoa tem que virar mesmo um líder, tem que ter uma oportunidade muito maior se ele resolver o problema. Por mérito, o cara né? chegar, por mérito, chegar sem fazer nada e sem condições nenhuma, colocar a faca no pescoço dessa forma. E nisso eu não concordei, e eles meio que falaram sempre o seguinte, cara, vamos colocar ele nessa posição e você sobe ali para uma vice-presidência de São Paulo, alguma questão assim. Sim. Cara, naquele momento eu não concordei, falei, cara, se vocês querem fazer isso, beleza, mas eu tô fora. Nessa de eu tô fora, 27 anos ali, né, os caras me persuadiram, eu acabei ficando um período, assumi algumas outras responsabilidades, mas passaram-se ali algumas semanas, eu não concordei com as ações que estavam acontecendo. Você não falei, estava cara, satisfeito, né? não vai dar certo isso, cara. Tipo, daí começou a usar pessoas do meu time, começou a usar... Ou seja, foi uma estruturas frustração minhas. sua que acabou gerando esse gás ainda mais pra você falar, cara, preciso ter a Cara, minha própria empresa. Foi uma frustração e esse ponto no final não deu certo, me ajudou como eu não concordei, e não Reforçou o que você tava continuo falando não já. concordando, e no final deu uma puta merda lá dentro e tudo mais, mas assim, isso daí foi aquele momento, falei, cara, agora é a hora, porque assim, eu tava bem, tava naquela zona de conforto em si, falei, cara, agora é a hora de eu sair e eu tenho um motivo pra sair, porque se você tá ali bem, indo bem, projeto rodando, você fala, cara, que agora que eu faço, né? Aconteceu isso, falei, tô fora, tentei sair 5 vezes, Caramba. só na quinta eu consegui realmente sair. Um detalhe interessante também, em podcasts anteriores que você gravou, você mencionou que você morava no interior, em Botucatu, e quando você vinha aqui para São Paulo, você ficava vislumbrado pelos prédios e sempre imaginava, um dia eu terei uma empresa, um prédio, uma empresa, né, aqui em algum desses prédios. Então, como que foi realizar isso? Como que você se sentiu, né? Porque além da frustração, então, quando eu ouvi essa frase, eu percebi que realmente você tinha um desejo de ter alguma coisa além, né? Além daquele fixo, além daquela coisa estável, querer empreender, skin in the game, assumir risco, né? Uma postura bastante protagonista. No IFL nós defendemos bastante isso, né? Protagonismo e responsabilidade individual. Como que essa mentalidade ajudou você nessa trajetória? Cara, eu gosto muito do que você colocou, né, de liderança e protagonismo, né, porque a gente vê hoje muita gente, muitos profissionais se posicionando como líder, mas eles não conseguem exercer o protagonismo real, né, e o protagonismo, ele é quando a coisa tá boa ou quando ela tá ruim. É muito fácil você liderar e você Quando o time colocar tá ganhando. conceito, quando o time tá ganhando e tudo tá indo bem. Claro. Beleza, projeto bom, faturamento legal, time bacana. Agora, e quando dá merda, né? Cliente vira, cliente para de ter razão, às vezes o cliente tem razão e a gente está fazendo merda. Como você assume essa responsabilidade e não joga para os outros, né? Então, eu gosto bastante disso. Mas voltando à tua pergunta ali sobre quando eu vinha para São Paulo, né, cara? Eu sou do interior, 2h20 mais ou menos aqui de Botucatu. E, cara, a gente teve uma infância que a gente vinha muito para São Paulo, até mesmo para o litoral e tal. E na Marginal Pinheiros, ali nesse caminho da Marginal Pinheiros, eu ficava olhando os prédios e realmente era algo meu já de infância. Porra, cara, um dia eu vou trabalhar numa empresa dessa, um dia eu vou ter um negócio aí. Como será que faz para ter um negócio ali? E assim, como eu sou do interior, cara, a maioria dos escritórios e lojas, você tem aquele conceito de que é visual. Então, você sabe que uma empresa existe porque ela tem uma fachada. Ela tá na rua. Aí, eu passava nos prédios e olhava e falava, cara, que merda o cara faz ali? Como as pessoas acham aquela empresa? Né, como que o cara vende? Porque uma coisa é você tá com a mercadoria na vitrine, né? Outra coisa, eu não conseguia entrar na minha cabeça esse tipo de coisa. E gerava sempre aquela curiosidade. E aquilo foi aumentando e crescendo ao ponto de cara, eu quero muito isso. Então, esse conceito do futuro declarado, porque isso sempre ficou na minha mente
e eu olhava os prédios espelhados na época ali, cara, e falava, porra, um dia eu quero estar numa situação dessa. E quando a gente mudou o PA para o WTC, que a gente pegou o último andar no WTC com a vista para a Ponte Estaiada. Falei, cara, agora realmente eu consegui fazer exatamente o que eu pensava quando era pequeno, né? Agora eu preciso realizar outros pontos de desafio, preciso lembrar de outros desejos que eu fui projetando para o futuro para que eu consiga realizar, né? Porque não é uma questão meio que de mentalidade, né? Visualização, né? Visualização, você enxergar onde você quer estar agora e no futuro, né? Porque aí você consegue colocar energia para ir destinando a esses pontos, né? Então, eu acredito muito nisso. Tem uma frase que eu gosto bastante, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, você sabia muito bem onde você queria chegar e você encontrou o seu caminho para conseguir chegar lá. Exatamente, cara. Assim, eu sou evangélico, acredito muito em Deus, acredito que Deus nos ajuda e ele sabe de todas as coisas e sabe o motivo pelo qual algumas coisas que a gente não entende acontecem, mas no fundo também ele nos capacita para enfrentar situações difíceis e também para projetar o nosso futuro. Então não adianta nada eu ficar só esperando cair do céu, porque não vai cair, né? Então a gente tem que realmente trabalhar e arregaçar as mangas e ir para cima, né? Sem dúvidas. Ainda sobre esse tema, eu costumo também, todos os dias, uma particularidade minha, todos os dias também eu tenho um mapa de visualizações, de manifestações. Eu tenho até vergonha de mostrar isso pra alguém, se alguém visse, porque tem umas montagens assim, muito nada a ver, entendeu? Tipo, o meu rosto no meio de um negócio não tem nada a ver, mas tentando fazer isso que você fazia, né? Projetar-me naquilo que eu gostaria de me... Naquilo que eu gostaria, não, naquilo que eu vou me tornar, né? Uma questão só de tempo. Mas enfim, feito esse disclaimer aqui, Legal. Queria mudar um pouquinho, tocar num outro assunto que também até o Rafa, acho que ele vai poder colaborar ainda mais, que é bootstrapping. Para quem não tá um pouco, né, ciente desse conceito, bootstrapping é nada mais nada menos do que quando uma empresa ela cresce sem investidor. Através da própria receita que ela gera, ela funda ela financia, aliás, o próprio negócio. Basicamente é isso. E você fez, né, opa, assim. Acho que o Rafael também aqui como empreendedor também tem algo parecido. Claro, você pode falar melhor ainda. Muito menor, né? ainda, mas vamos lá. Aí eu queria, não sei, talvez vocês trocassem algumas figurinhas aqui pro pessoal, né, que gostaria também de fazer algo do tipo. Claro, cara, assim, imagina os desafios que você passou e que passa, seria bem legal a gente bater esse papo mesmo. O conceito principal da minha cabeça sempre foi numa empresa para dar lucro. Então, acho que esse é o conceito principal de empresas e modelos bootstrap, que é você consegue crescer baseado na lucratividade que você tem e você consegue ir escalando com aquilo que você realmente tem sólido. Eu sempre tive, hoje em dia não mais, mas eu sempre tive muito medo de tomar risco financeiro. Muito mais pela cultura familiar e a criação que eu tive do que qualquer outra coisa. Então, assim, como que eu justifiquei na minha cabeça a forma de eu ter uma empresa com funcionário ou com parceiros, com crescimento, atendendo clientes, grandes e contas, de uma maneira lucrativa. Ou seja, eu tinha um modelo de negócio muito específico para cada contrato novo que a gente tinha, que aquilo ia me gerar uma receita. E dentro daquela receita, eu já conseguia programar uma visualização de recebimento tanto para os sócios e para mim, quanto também para aportar em crescimento futuro da empresa. Então, eu sempre tive esse cuidado que é o conceito do bootstrap, você trabalhar sempre no break-even ali já iniciado desde o começo. Mas tem um ponto interessante, cara. Nesse período, quando eu montei o PA, antes eu tive 2 sócios, né, que foram muito importantes ali no começo, no começo da empresa. Hoje eles não estão mais por uma questão muito mais de caminho e visão de vida e tal, porque eu continuo ensandecido, né? Quero crescer mais, quero crescer bastante, trabalhando bastante. Não é todo mundo que tem esse conceito mesmo, né? Ainda mais a gente vai ficando mais velho, né? Pô, dá pra ver o cabelo branco aqui. Eu até fiz a barba, porque, pô, a barba é branca pra caramba. E dentro desse conceito, você enxerga os desafios do dinheiro. E eu consegui estruturar um projeto específico na época que me dava uma rentabilidade, que eu conseguia me manter, sem precisar de apoio de ninguém. E a empresa em si, eu não tirava nada dela. Então eu fiquei quase 1 ano e meio sem receber salário da UPA. Eu me bancava com esse outro projeto que eu executava de noite ali, um pouco da madrugada, mas o conceito da UPA eu tocava de manhã e à tarde como um outro modelo de negócio. Então, assim, o investimento realmente foi meu tempo,
Claro, tiveram alguns investimentos que eu tive que colocar, mas é bem baixo ali dentro disso. Mas os meus sócios não, eles já entraram com o valor que eles ganhavam já nas outras empresas. Então, assim, eles entraram com o risco de estar vindo para uma empresa pequenininha, mas eles entraram ganhando a mesma coisa que eles já tinham antes. Só que num conceito de por que trouxe como sócio? Por ter a responsabilidade de também vestir a camisa como sociedade, como sócio mesmo da empresa, pensando num crescimento e ter um ganho maior no futuro, né? Só vai você entender. Então, você começou com um projeto no paralelo para bancar seus custos, e aí a OPA estava junto com seus outros 2 sócios, e tudo que você gerava ali, você reinvestia na empresa. Exato. Assim, vamos pensar o seguinte. Eu tinha um projeto que eu trabalhava algumas horas que me davam um retorno. Isso daí eu não me estourei dentro do trabalho da empresa, eu mesmo tocava. Entendi. Todos os outros projetos da OPA em si, nesse começo, ele passou a ser da empresa. Entendi. E aí o que a empresa fazia? Ele pagava o fulano, pagava o ciclano, eu não tinha um recebimento da empresa direto. E eu executava, eu programava, assim como todo mundo ali, para aqueles projetos em si. Mas as outras pessoas recebiam o normal. Então, assim, tipo, fiquei quase 1 ano e meio dentro desse conceito. Aí quando a gente já começou a rodar melhor e tudo mais, até esse projeto mesmo, ele durou 1 ano, mais ou menos 1 ano e pouco. Tive que usar reservas financeiras e tudo para manter. Mas foi um pouquinho desse conceito. Esses os 2 sócios, eles entraram, um entrou com 6 meses de empresa, outro acho que com 9 ou 10 meses. E aí depois saíram há 5 anos atrás, outro saiu há 3 anos atrás, mais ou menos. Mas assim, você começou sem capital, né? Totalmente bootstrap. Como que você fez para conseguir escalar tão rápido, considerando que é uma empresa mais de serviço, né? Vocês não tinham um produto SaaS totalmente escalável. Eu fiquei curioso, assim, porque quando você vai escalar serviço, você depende de pessoas, né? E aí você tem que padronizar o atendimento, padronizar o serviço. E eu imagino que a dificuldade é justamente porque demora. Treinar pessoas. Exatamente, cara. Acho que o conceito disso é você estar muito bem atrelado entre cultura e eficiência. Porque o que faz você perder margem ou perder o teu rendimento é a falta de eficiência. E eu sempre busquei muito isso dentro da empresa, daquele conceito. Empresa de serviço você não escala, você cresce com pessoas. E eu sempre soube disso. Então, como que eu busquei esse crescimento em si? O crescimento foi lento. Se for pensar, a empresa tem 14 anos. Tipo, é nova, mas também não é tanto assim, porque já tem 14 anos de história. Mas no começo, como que a gente fazia? Rodei um projeto, eu mesmo fazendo, tinha uma reserva financeira. Dentro dessa reserva, eu já conseguia pagar a folha de algumas pessoas, determinado nível de profissional. Então, os projetos que eu pegava, eu já pegava dentro dessa estrutura que eu conseguisse pagar aquelas pessoas para executar. E nisso eu fui girando a roda, a engrenagem, de acordo com esse movimento dentro desse bolsão que eu ia me capacitando e um capital de giro ali sendo criado com esse movimento. Então, a escala que eu comentei, a escala de pessoas, ela veio baseado na eficiência da rentabilidade dos projetos. Eu comentei no começo que a minha visão sempre foi ter uma empresa para dar lucro, não para ser vendida ou para qualquer outra coisa. Então, a empresa, ela sempre teve essa visão de todo projeto que a gente já fazia, com todos os pontos, ela gerar um caixa para que esse caixa fosse reaproveitado para que a gente pudesse pegar outros projetos maiores. Legal. Eu acho isso, sinceramente, complexo, porque você tem um ciclo de venda longo. Eu via você comentando em um dos seus podcasts, acho que é o quê? Pode durar até 1 ano, dependendo, não é? Sim. Uhum. Você tem um ciclo de venda longo. Cada venda que você faz, você aumenta o seu custo também, porque você vai ter que alocar mão de obra ali, você vai ter que colocar consultores, etc. E isso acaba também automaticamente, pelo que eu entendo assim, os seus custos e os seus lucros, eles andam muito em conjunto. Perfeito. Não é? Aí vem minha pergunta, como que você consegue trabalhar nessa margem, sabendo que um está necessariamente ligado ao outro? E que dica que você daria para alguém nessa circunstância? Claro, cara, assim, essa linha tem que ser muito bem estruturada e montada e acompanhada diariamente. Acho que esse é o principal ponto que eu coloco.
Tem muita gente que fala assim, porra, mas de um dia para outro não muda muita coisa, mas muda sim. De um dia para outro que você consegue identificar ali os pequenos detalhes do que está acontecendo e o caminho que você tem que seguir para fazer algo diferente, né? O nosso ciclo de venda, ele é longo. Ele demora 1 ano, mas isso quando eu falo em prospecção fria. Uhum. No momento inicial de crescimento, e também é um grande ponto hoje de venda da empresa, é aquela venda, como que se fala, cara? Do telefone tocar, vai. Uhum. Que são, assim, indicações que a gente tem de pessoas que conhecem o nosso trabalho, que recomendam o nosso trabalho. Então, essa base agora é muito maior, então a gente tem indicações quase diárias para novos projetos. Mas naquela época a gente tinha também indicações e pessoas que me conheciam do mercado que vinham tentar me contratar e eu falava, pô, mas agora eu tô como empresa, né? Então eu posso colocar horas minhas aqui para executar o projeto, com certeza, mas vão ter outras pessoas trabalhando junto comigo nessa oportunidade. Algumas deram certo, outras não. Mas isso fazia com que a gente vendesse mais rápido. Então, essas oportunidades eram menores na época. Então, os projetos eram, apesar de ser para empresa grande, os valores eram menores. Então, eu consegui ir estruturando para ganhar escala. Mas no primeiro ano a gente já faturou 1.500.000, mais ou menos, de projeto em si, e isso a gente conseguiu ter rentabilidade, que já proporcionou para a gente continuar seguindo. Só que tive que recusar muito projeto na época. E tinha briga direto com os meus sócios, porque eles queriam padronizar a tecnologia, padronizar tipo de cliente, tipo de mercado, e eu, porra, muito pelo contrário. Você fez uma pergunta, acho que no começo eu não respondi, que eu acho que cabe agora, falando da dor do negócio para montar a empresa. E quando eu saí, que eu vi que tinha essa oportunidade de montar o PA, a dor que eu identifiquei era, as grandes empresas não tinham uma empresa realmente parceira no qual elas pudessem contar com flexibilidade, proximidade e profundidade técnica. E eu sempre busquei muito isso. Ou seja, a gente está rodando junto com o cliente, sentindo a dor dele, dá a merda, a gente vê o que a gente vai fazer, mas isso tem que ser dos dois lados. O cliente também tem que ser um cliente para jogar junto ali nesse ponto. Mas eu falei, cara, do meu lado eu posso fazer. Né? Então a gente se pôs muito nisso. Quando eu olhava os projetos grandes das empresas maiores na época, cara, não era assim. Era muito moroso, era engessado, demorava para ter escopo definido. A gente, cara, vamos trazer mais flexibilidade ali nisso. Tanto que vocês conseguiram crescer praticamente só com indicação, até onde eu... Cara, até 2017, 2018, a gente não tinha área comercial. Caramba! Meu, raro isso, pra hein? fazer Muito isso, raro. só oferecer um serviço excelente, né? Na verdade, eu era o comercial, né? Então, aí depois começamos ali a trazer outras pessoas. Comercial. E eu não sou de vendas, né? Eu sou totalmente técnico e nerd, assim. Né? Fui aprendendo e me adaptando a falar e tal. Mas, cara, se conseguir fazer uma venda mais consultiva, ou seja, aquela venda verdadeira. Sim. Tipo, na qual, a gente sabe que a pessoa precisa, então eu posso ajudar. Se eu sei que não precisa, por que eu vou oferecer ou por que eu vou vender? Então, esse é um conceito que a gente tem hoje, mas é muito focado em venda muito mais técnica, né? Então, eu sempre fiz muito essa venda técnica em si. E aí, em 2018, a gente trouxe um comercial, e aí trouxe uma pessoa... Aí tinha um projeto muito grande que a gente tocou de banco digital, do banco original, e aí, conseguimos trazer... Veio uma pessoa muito importante hoje, que é sócio nosso, que é o VP da companhia, que também veio num conceito de comercial, mas no fundo acabou naquele primeiro momento misturando operação com comercial. A gente levou um tempo ali para ter mesmo pessoas focadas em vendas. Uma equipe de vendas real mesmo, a gente passou a ter, cara, em 2021, 22. Nossa. Aí a gente parou de pensar em relacionamento, comercial e passamos a ter uma equipe de vendas. Quase 10 anos depois da criação. É isso aí. Caramba. Diferente isso, viu? Porque geralmente as primeiras... Qualquer empresa, a primeira coisa que você vai pensar, uma das primeiras além do produto, óbvio, é o quê? Força comercial. Mas, cara, assim, se você for analisar as empresas de serviço, a maioria tem essa história também semelhante, cara. Quando eu converso com colegas, assim, que são até bem maiores que a gente, cara, você vê que o começo inicial ali do ramp-up é a indicação em si. Por quê? Porque o ciclo de venda, ele é mais curto. Sim. E as empresas, quando ela recebe a indicação, ela já está pronta para vender. E ela já confia em você. Porque já teve uma carta ali, né? De recomendação. Então, você consegue acelerar esse game. E a gente vive um momento de transformação digital no Brasil, né? Ainda né? Mas naquela época ainda maior, de oportunidades de digitalização muito grandes, né? Então, a gente conseguiu
tá dentro desse momento. João, tem duas perguntas, né? Retomando esse último assunto que você trouxe, você literalmente está dentro das maiores empresas do país, ajudando ali na automação de processos, trazendo melhorias e etc. Como que você enxerga hoje o processo de automatização, informatização no Brasil, né? Hoje você enxerga como mais estratégico ou as empresas muitas vezes estão automatizando processos que na prática não deviam existir, são ineficazes. Como que você avalia isso? Cara, assim, o ponto principal, né? Eu acho que escutava muito antes assim, a tecnologia é o futuro, né? As empresas que não se digitalizarem vão morrer e tal. Isso daí já passou, né? A tecnologia é o agora e, pô, daqui a pouco a própria tecnologia está sendo ultrapassada. Por ela mesma. Por ela mesma, né? Então o negócio assim, pô, a tecnologia é o futuro. Tipo, esses dias eu ouvi isso aí também, eu falei, caraca, fazia tempo que eu não ouvia essa parada. Mas achei até estranho. Mas assim, voltando, né? Hoje, ponto principal de qualquer negócio é pensar em tecnologia. Isso é a base principal. Não que todo negócio dependa de tecnologia para existir ou para sobreviver. O negócio ele tem que ser muito bem estruturado, independentemente da tecnologia. Por quê? Porque para a tecnologia sustentar e ser suportada e ser custeada, ela precisa de um bom negócio. Porque senão ela não se comporta. Não adianta nada eu pensar somente no aplicativo se meu negócio não for bom. Você vai gastar dinheiro, vai desenvolver, vai produzir um projeto e vai falir, vai perder essa grana que você investiu, isso é fato. Mas pensando em empresas que já estão rodando, né? Ainda hoje, cara, a maioria das empresas não tem totalmente essa visão de inovação e não estão ainda totalmente com uma transformação digital realizada. Elas estão ainda se transformando. Apesar de não ser o tema tão à frente agora, né? Porque a gente está falando muito de IA, mas a transformação digital ainda é necessária em muitos negócios, principalmente quando a gente sai aqui de São Paulo, desses trechos mais tecnológicos em si, dessas empresas que a já... gente está numa bolha, né? Uma bolha, exatamente. A gente fala muito, às vezes, com empresas que aportam muito dinheiro em tecnologia, principalmente as financeiras, né? Banco e tudo mais. Quando a gente olha para os outros mercados ainda são muito offline e ainda não tem esse conceito. E quando a gente entra na parte de automação de processos, o que a gente vê de dificuldade? Tem muitas empresas que elas não têm os processos totalmente mapeados, elas tentam fazer uma digitalização, mas elas esquecem de olhar para os processos com uma transformação e num ganho de eficiência com a tecnologia. Só que quando o cara olha para isso e fala, pô, tanto que eu vou ter que despender de tempo e recurso financeiro para ter esses processos rodando dentro de uma plataforma, o cara vai para trás. Aí ele acaba indo numa IA que vai fazer um workflowzinho, ele vai para uma ferramenta paga. Só que essas ferramentas são excelentes. Elas vêm para agregar, desde que você tenha uma base. Se você não tiver essa base construída e pensando no conceito geral e no todo, dificilmente vai dar certo. Porque não imagina, vou automatizar o meu processo todo. Vou contratar uma ferramenta que eu contrato online na internet por R$100. Muita empresa tem esse conceito. Ele vai funcionar, essa ferramenta vai funcionar muito bem, desde que você tenha toda uma preparação, você tenha pessoas que consigam enxergar isso dentro da tecnologia, que saibam o que estão fazendo. Então não adianta nada, porque essa ferramenta barata vai sair cara no final do dia, porque vai te frustrar e também não vai perder tempo. Tal da economia burra, né? A economia burra. Extrair valor, né? Literalmente da tecnologia. Tem podcasts seus que eu estava escutando, você mencionou uma coisa muito interessante, né? No passado tinha empresas que procuravam você e diziam, putz, eu quero me tornar um iFood, eu quero um aplicativo igual ao iFood. E você dizia, tá, mas você não é um iFood, você não tem processos do iFood, né? Então acho que é nessa linha, né, com que você mencionou agora, nessa linha de pensamento. Exatamente, cara, ainda tem muito isso, tipo, ainda mais agora que tem facilitadores de desenvolvimento de software, pelo menos esse conceito inicial ali de testar o desenvolvimento em si, né, da plataforma. As pessoas acham que por ter ali o aplicativo ela vai sair do outro lado, mas é aquilo que eu comentei no início. Se você não tiver um negócio muito bem estruturado, então, pô, eu vou ter o iFood, beleza, mas, cara, como que você vai fazer a preparação para cadastrar todos os restaurantes? Como você vai se destacar em relação a ter os clientes preferindo o teu aplicativo? As pessoas não têm noção da complexidade por trás, né? Pelo contrário. Quantas vezes eu já peguei um Uber, por exemplo, aí eu falo, sou desenvolvedor de software. O cara fala, eu tenho uma ideia que a gente vai ficar rico. Aí o cara fica ali no Uber, contando a ideia dele, eu fico, não, legal, é verdade. Pô, e acho que você deve passar muito por isso, eu também faço, mas
dentro desse conceito das pessoas terem as ideias milionárias, né? Então, pô, se eu conseguir alguém para desenvolver, e aí te chama para ser sócio, né? Então, assim, a pessoa acha que você é dono da empresa de software, conhece negócio, não pensou numa ideia tão revolucionária a ponto de gastar tempo e dinheiro na ideia do... Você vai gastar na ideia do cara, né? E até falando sobre isso, como que você vê o futuro do software com a IA? Porque, por exemplo, hoje eu vejo que a tendência é dar uma comoditizada no software. Que antigamente, sobre esse assunto que a gente estava falando, né? O cara pensa, pô, vou fazer um iFood e o importante é ter o aplicativo lá. E ele não vê que o importante, na verdade, é o serviço, o que tem por trás ali, né? Então, como que você vê o futuro aí com a IA? Eu acho que não era só antigamente, não. Tem uma galera que ainda pensa isso. Ainda pensa. E acho que começou a pensar até mais agora, porque você tem mais facilidades de desenvolvimento. Então, realmente, você consegue fazer um clone do aplicativo ali muito rápido. Muito rápido. Pô, vai dar merda pra caralho, né? Mas assim, você consegue fazer muito rápido. Desculpa. Que isso? Tá em casa. É um bom sinal, assim, ver que você tá à vontade. Boa. Mas assim, como que eu enxergo, cara? Como tudo em tecnologia, a IA apoiando o desenvolvimento de software, ainda mais nessa forma que ela está hoje, né, com essas ferramentas vibe coding ou no code em si, eu enxergo isso com uma evolução e um ganho muito grande para o setor, e também para a questão de transformação do país e do mundo, porque você traz um grande vale que existia antes, que era entre você ter uma ideia e você não conseguir testar. Porque isso era difícil. Até você fazer um site simples, você fazer um fluxo simples, você precisava ali de um desenvolvedor. Tudo bem que um cara júnior, mas você ia precisar de um desenvolvedor, você ia precisar de um X, um Y, né, que é o design ali para criar as telas. Ainda mais no conceito hoje de especialização dos programadores, que você ia precisar de um cara de front, um cara de back. Então você precisava de muita coisa. Hoje, com essas ferramentas, você consegue ter muito rápido ali para você colocar, pelo menos, a materialização da tua ideia. A IA tá tirando todas as barreiras, né? Cara, tira todas as barreiras. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, cara, você começa a conversar com muita gente que não é da área sobre tecnologia. Antes era só os nerds, falar o programador que você coloca a pizza embaixo da porta pro cara... Isso eu me surpreendi também. Cara, você já começa a ver movimentos, pô, de... pessoas que são influencers, mas falando de linguagem de programação, tem aquelas disputas, né? Java é bom, Java é ruim, JavaScript, daí entra nos frameworks, tipo React, Angular, qual que você vai? Eu vou para um Node, vou usar Spring Boot, .NET Core, qual que vai ali? Então, assim, tem esse conceito e começa a ter as pessoas ficam mais familiarizadas, ainda... Nem tanto, mas assim, começa a ter mais esse conceito. E, na minha visão, cara, isso vai acelerar muito mais a capacitação e o profissionalismo do ser humano. Por quê? Porque você passa a ter aquela necessidade de detalhe, de você ter aquele profissional que ele não é tão bom para fazer essas coisas. Isso daí contaminava muito o desenvolvimento. E a gente perde muito tempo e eficiência com erros básicos, que a IA hoje ela te ajuda muito. Pô, eu lembro quando eu desenvolvia no começo, cara, já perdi dias ou até, madrugadas por conta de um ponto e vírgula. Travado em um problema, né? E às vezes era um ponto e vírgula, uma variável mal definida, você configurou como, falar um pouco técnico, era um vetor, mas você tinha que ter configurado uma lista, tipo, umas coisas assim que hoje a IA roda ali, ela já te fala. Só que ela ainda não tem uma capacidade específica quando você fala dentro de um conceito muito grande ou complexo. Ela se perde, ela alucina, ela vai perdendo ali o conhecimento do escopo, ela vai misturando coisas, ainda não está nesse ponto. Mas, porra, cara, ela ajuda muito mesmo. E eu, como eu sou mais antigo de desenvolvimento, né, desde a época de bloco de notas, eu vi algumas evoluções já de desenvolvimento. Então, quando a gente passou a ter as ideias de desenvolvimento, elas já facilitavam. Quando a gente pensava nisso, daí a Microsoft criou o VB, por exemplo, com telinha, você desenvolvia arrastando telinha e botão. Cara, isso daí foi uma mudança, só que não rodava tão bem, né? Mas foi uma mudança, cara, antes digitava tudo para a construção de um botão, era digitado. Você passa a arrastar, então você passa a ter um conceito de evolução. E nisso a IA hoje vem para, tu fala mais com ela, ela desenvolve. Legal. Um show de bola. Eu queria mudar um pouquinho. Até agora a gente falou muito mais na visão do empreendedor, na sua visão como também até da própria empresa, né, da OPA, institucional. Eu queria trazer agora um pouquinho
para quem estiver acompanhando, para a parte mais humana da coisa. Um dos valores do IFL é excelência. Perfeito. Eu sei que no seu recrutamento, no seu processo de contratação de clientes, contratação de profissionais e também alocação da mão de obra, você tem que ter um processo muito forte de recrutamento, porque querendo ou não, né, eu diria que é o seu principal, você não é um SaaS, né, o que a gente estava falando até agora, né, seu principal asset, né, o seu principal ativo. Como que você vê hoje a qualidade da excelência, né, se é que você considera excelente mesmo ou não, dos profissionais que você tem que contratar para alocar nos seus projetos, principalmente dessa nova geração, que a gente, ao ler vários artigos, tem um pessoal que fala só coisa ruim e tem o pessoal que fala só coisa boa. Qual que é a sua conclusão nesse contexto? Cara, o que eu vejo é o seguinte, o recrutamento, né, igual você comentou, recrutamento e seleção de profissionais ou aquela construção de base de talentos, né, a gente tem muito forte isso, a gente encara essa parte dentro da empresa hoje como se ele fosse nossos clientes. Então tem um olhar e uma importância tão grande quanto de novos negócios ou novas oportunidades. Por que isso, cara? Porque o profissional querer trabalhar na UPA hoje, ele é tão importante quanto um cliente querer ter a gente como a empresa parceira. E a gente tem esse comportamento dentro da empresa hoje, e a gente busca expandir cada vez mais esse conceito. Pegando um pouco o gancho que você falou, né, da excelência, né, da capacitação desses profissionais, o que acontece, né? A tecnologia em si, ela veio por muitos anos defasada em níveis de profissionais. E isso criou-se uma questão muito forte de uma necessidade de você crescer profissionais muito rápido. Então a gente tinha ali profissionais sêniores, especialistas com 2, 3 anos de formado. Que o seu competidor depois já pegava, né? Você falou mas, que assim, vocês perdiam muito, né? Criou-se conceitos desse ponto que, na verdade, a pessoa não tinha realmente aquela senioridade, né? Então, pensando no passado, né? Ou pensando agora, né? A gente tem sim alguns programas de capacitação. Pô, numa coisa dessa, a gente sofre muito com concorrência. O cara vem, pega um cara desse, porque ele tá precisando lá do lado dele, e ele tem um budget, ele consegue pagar. O cara tá se posicionando como um cara sênior, e ele tem ali uma bagagem de ter trabalhado em projetos complexos, então ele se vende dessa forma. Tem uns que dão certo e outros que, pô, vão tomar ali uma porrada. É o game que acontece. Mas nisso, o que você acaba trazendo? Muito aventureiro. É o cara que realmente não tem aquela capacidade naquele momento para estar naquela posição. Só que, por outro lado, você tem uma demanda tão grande que acaba tendo a necessidade de contratar essas pessoas, porque ele vai fazer o quê? Se ele não contratar, não tem ninguém para fazer. É melhor ele contratar para executar. Mas isso vem diminuindo. Então, essa busca por profissionais melhores e tudo mais, ela vem acontecendo. Até mesmo a questão da pergunta aqui que o Rafa fez, da colocação que o Rafa fez, né, da IA dentro desse processo, é justamente por isso, porque você acaba eliminando aquelas tarefas mais simples, repetitivas, e você passa a ter uma necessidade maior na profundidade técnica, que é algo que eu falo muito aqui sobre profundidade técnica, que é algo que a gente tem que ter dentro da empresa. A minha impressão é que o profissional sênior, ele fica muito mais importante, porque ele vira praticamente um orquestrador ali da IA, né? Se ele souber o que perguntar, souber onde ir atrás, ele vai conseguir, né? O cara vai ser o piloto mesmo daquilo, e você tem essa forma de controle. Então, assim, eu vejo que, sim, existe muito isso. A gente foi muito penalizado por essa questão, porque a gente treinava muito, capacitava profissionais e o mercado vinha e tomava. Ainda acontece isso com um certo volume, mas a gente tem uma questão interna de cultura, de tratamento dentro dos profissionais, mesmo no modelo home office, que a gente consegue fazer com que as pessoas se mantenham dentro da empresa. Então, nosso turnover é muito baixo. A gente teve um momento ali pós-pandemia, acho que o mercado como um todo, né? Que na pandemia, cara, no começo dela foi um susto, um baque, então redução de carga de trabalho e tudo mais. De repente, quando conseguimos entender o que seria a pandemia, a tecnologia foi vista como uma das salvações, né? Então, ou seja, idoso passou a pedir farmácia, pedir supermercado
pelo celular, pelo smartphone. Você começou a fazer muita questão do smartphone em si dentro das nossas vidas. Então, realmente, aquele Acelerou, conceito né? de aceleração da transformação digital aconteceu, né? De 5 anos em um, né? 10 anos em um. E... Pode falar. Não, tanto que você falou que você não demitiu ninguém Sim. durante a pandemia. Foi uma decisão que na época você estava com medo de fazer. Eu vi um podcast que você falou que foi talvez a decisão de negócio você teve mais medo, Sim. porque era imprevisível. No final se provou certo, mas até se provar certo, o medo estava muito Cara, vivo ali, né? a gente segurou muito isso de fazer essas demissões. Claro que tiveram sim demissões ali dentro do processo, a empresa já era grande, já tinha um volume, mas não foi tão específica pela falta de demanda, foi pelo profissional em si, pela Foi aquele situação. corte geral, Não foi né? aquele corte geral. Isso não aconteceu mesmo. Por quê? Porque a gente começou a olhar para as empresas e falar, cara, essa empresa aqui realmente ela vai ficar mais, ela vai sofrer mais. Mas essa outra, para ela sobreviver e ela tem dinheiro para isso, ela investir em tecnologia, ela vai rampar no mercado. Então ela vai se destacar dos outros quando ela vai investir em tecnologia. Então a gente mudou esses profissionais e passamos a oferecer para os clientes. Então a gente fazia aquela jogada, né? Porque tinha 40, 30 da carga de trabalho. Então, porra, cara, você tem uma equipe aqui com 20 profissionais. Se a gente somar esse número de horas, vai para 12. Pô, então vou manter esses 12 full time com você. Aí pegava aqueles 8, fazia uma jogada mais ou menos assim. Foi um dos pontos bem estratégicos que a gente usou. Só que o pós-pandemia, só para concluir o que eu tinha comentado, né? A gente vai falando bastante coisa. O pós-pandemia, ele trouxe uma necessidade de recuo. Tá. Por quê? A tecnologia, o mercado continua contratando muito ainda. Só que quando você olha para os números da pandemia, elas foram muito altos. Então, realmente, assim, tipo, se contratou muito. E aí, naquele momento de estabilização, o mercado começou a devolver um pouco de profissionais. Não sei se o Rafa chegou a perceber isso, ele já sentiu isso na época, mas foi o primeiro momento que eu, na história, assim, desde quando eu trabalho com TI ou da faculdade mesmo, que eu vi o mercado recuando em nível de contratação. Eu até escrevi, acho que um artigo sobre isso para exame na época, que era o congelamento das vagas de tecnologia. Então, hoje, quando você olha o número, você vê que a tecnologia ainda está subindo. Tem muita necessidade de profissionais, mas ela é mais baixa do que o volume da pandemia. Do que antigamente, né? Antigamente era muito... Todo mundo falava, não, desenvolvedor era ouro, assim. Ouro, né? exato. Não, hoje você tem uma necessidade por profissionais que atendam aquela especificidade de negócio e conheça tecnologia em si, ou aquela linguagem de programação, ou aquele produto que você precisa. Não é mais como antes, que você contratava de volume só porque o cara se dizia... Fez um programinha ali Fez um programinha na casa dele, você colocava. Era assim, hoje não, hoje realmente... A gente tem mais de 200 vagas abertas, assim, constantemente. Recorrentes. Caramba. Só que, cara, qual que é a dificuldade de contratação? Não é falta de profissional, é falta de localizar o profissional correto para aquela oportunidade. Perfeito. E aquela oportunidade não é só tecnologia, é negócio também. É, isso que eu ia perguntar. Quando vocês contratam um desenvolvedor, vocês priorizam a parte técnica ou outras skills como comunicação, liderança, até a parte de negócios que você comentou? Cara, boa pergunta, assim. Como a gente é muito agnóstico, tanto a negócio e a tecnologia, ele vai muito da oportunidade e da necessidade. Então, dentro de um mesmo cliente, eu tenho necessidades diferentes. Então, esse profissional ele vai se encaixar com essa especificidade. Então, eu tenho essa complexidade dentro do meu time hoje de buscar esse encaixe, esse match perfeito ali entre o profissional e o cliente. E aí entra tudo. Entra necessidade, às vezes, de comunicação. Claro que um profissional que se comunica bem, ele vai levar vantagem sobre outro que não se comunica. Mas, às vezes, não é essencial. Mas, assim, na entrevista, ele já vai se destacar. Isso, comunicação e até mesmo interpretação de situações de texto, né, que a gente falava muito, vai ser o diferencial daqui para frente, né? Porque o cara vai controlar a IA em si por ele saber se comunicar e saber interpretar texto, né? Isso é o eu vejo que essas outras skills como criatividade, proatividade vão acabar sendo muito mais importantes, porque a parte técnica você consegue hoje suprir. Claro que não estou falando que uma pessoa que não tem nada de conhecimento vai conseguir, né? Mas se você já tem um nível de conhecimento razoável, você consegue, com a IA, ter esse apoio, né? Cara, a IA vai ajudar muito nisso. Você vai conseguir criar ali um bloco diferente do que existe hoje de pessoas que têm um conhecimento de tecnologia de um nível de profundidade para conversar com a IA. Né? Mas ainda não está assim, né? Acredito que isso nos próximos anos. Mas também vão ter aquelas pessoas que são altamente capacitadas que vão saber ensinar a IA. Né? Que aí é o cara que realmente conhece o negócio, conhece tecnologia. Vai dar um problema,
a IA vai ficar forçando ele numa determinada situação, ele vai entrar no negócio e falar, porra, não é por isso. É por causa desse ponto e vírgula aqui que tu não achou. Uhum. Então é o cara ali, esse cara vai ser o mosca branca daqui para frente, mas a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão conseguir ter uma situação técnica um pouco melhor, mas vão se comunicar e ter a criatividade. Criatividade vai ser um ponto principal ali mesmo, porque o cara tem que saber que lado que ele vai, né? E ainda no ponto sobre pessoas, né? Aqui no Instituto de Formação de Líderes, nós defendemos que os indivíduos precisam ser recompensados por aquilo que eles realmente entregam, né? Ou seja, meritocracia. Como que você enxerga isso na sua companhia e como que você faz com que a meritocracia de fato esteja presente ali em promoções, contratações, etc. Cara, muito legal essa pergunta, cara. E a gente está no movimento agora de finalização da apresentação e execução do nosso plano de planejamento de negócio, né? Que é onde a gente chama as equipes, as áreas, e a gente, juntos ali, a gente determina como vai ser a empresa para o ano. E um dos pontos principais é a meritocracia que a gente está buscando para esse ano, junto com gamificações. Então, ele parte dentro da área de vendas, junto com recrutamento e seleção, e aí eu trago para a área de operações, que é onde eu vou executar mesmo o projeto, que ela tenha essa necessidade de apoiar essas duas áreas, e eles também têm essa remuneração e faz parte desse game como um todo, e a ideia é a gente atrelar isso para as cadeias abaixo até chegar no nível de desenvolvimento. Isso é bem complexo de fazer, difícil de executar, mas a gente está buscando isso cada vez mais. Como a gente identifica isso se o profissional merece ou não? Cara, é o cara que realmente está disponível, é o cara que abre a câmera na hora de fazer uma reunião, é o cara que realmente está comitando ali o código todo dia, é o cara que, quando tem um problema, ele avisa antes. Então a gente tem uma série de checklists que não são totalmente relacionadas a conhecimento técnico daquele profissional, a execução. É o comportamento dele dentro da empresa para que aquele projeto bem sucedido, qual foi a contribuição dele ali. E quando o projeto é mal sucedido, quem foram os culpados que não executaram esses pontos aqui para ter causado aquilo. Então a gente busca muito isso dentro de uma liderança específica de olhar de pessoas. Então a gente tem um departamento específico para olhar para 45, 50 profissionais, mais ou menos, com esse olhar meio que diário. E aí eu consigo identificar situações de trabalho, situações de dificuldades dentro do projeto, se é interno, se é com o cliente. Então a gente traz isso numa dinâmica para conseguir antecipar situações de problemas. E automaticamente a gente já tem o contato, a gente sabe quem está jogando o jogo de verdade e quem não está. Mais uma dúvida, no processo seletivo de vocês, você conseguiu ter alguma forma de tentar filtrar esse profissional que vai ter, digamos assim, esse comportamento que vocês valorizam? Porque eu pergunto porque é uma dificuldade minha, né? A questão do processo seletivo, da entrevista ali, fica muito difícil você saber qual que é o comportamento dele trabalhando. E é uma coisa que, pelo menos da minha experiência, às vezes dá certo e às vezes dá errado, e é meio que, não vou dizer sorte, mas é um pouco disso. E a gente vai, às vezes, tendo que errar rápido, digamos assim. Cara, isso que você falou agora é o principal, né? Tem que errar rápido e se o cara não for o correto ali para a situação, já isso, tem que né? trocar rápido. Mas como a gente faz para tentar mitigar esses pontos? Mas realmente é uma das principais dificuldades que existem nesse setor. A gente tem padrões desses profissionais que executam corretamente dessa evolução muito bem definido e passado tanto para os nossos comerciais quanto para os nossos recrutadores. E esses padrões, eles têm que ser identificados dentro desses profissionais das entrevistas. Entendi. Quando a gente identifica esses padrões, tem um score ali meio que definido que eu falo, esse cara dá para trabalhar aqui. Claro que tem casos que não dão certo, mas a maioria dá. Ah, legal. Uma pergunta também, cultura para você. Como que se cria cultura no ambiente virtual, né? Principalmente numa empresa de software. Imagino que a maior parte das contratações talvez seja em trabalho remoto, que é o que hoje os analistas buscam, né? Como que você consegue criar cultura nesse ambiente? Desculpe, só para agregar, até porque a gente tem visto um movimento ao contrário, né? Todas essas grandes empresas, até esses grandes empreendedores do mundo, eles estão falando, não, todo mundo aqui presencial, não quero nada Voltando, mais. né? Voltando, exato. Movimento contrário da pandemia.
Como é que você vê isso? Cara, é um assunto bem polêmico, né? Eu respeito muito a decisão do profissional em relação à forma de trabalho. Vou responder primeiro a questão da cultura e depois eu falo a questão do presencial. Uhum. A questão da cultura você vai construir no remoto através de recorrência e ações contínuas que são feitas com os times. Então, você trazer diariamente a mesma padronização de comunicação, de visualização e de comunicação com as equipes, você consegue ir criando cultura de como a empresa se comporta. Por quê? Você vai explicar para o cara como é o comportamento que ele tem que ser para trabalhar e para executar uma coisa bem feita. Ou que ele não deve fazer para que o outro olhe para ele e fale, pô, esse cara tá fazendo errado, ele não tá seguindo as normas da empresa. Então, deixando isso muito bem claro e ter recorrência nisso. Então, isso é uma das formas de você realmente mostrar que a tua cultura ela existe e também uma questão de transparência. A transparência feedbacks mais recorrentes, o profissional saber o que a empresa está fazendo fora do projeto dele, o que está acontecendo nos outros departamentos, até mesmo dentro do cliente ou do projeto que ele está trabalhando, ele conhecer um pouco mais da história do que está rolando, e você trazer esses pontos como uma dinâmica diária. Aí você consegue ter o cara respeitando dentro da cultura da empresa. Isso, assim, trazendo bem... Claro. Porra, bem uma linha aqui específica, né? Porque Claro. esse papo aqui a gente podia Um podcast só horas, disso. né? Podcast só de cultura e tal. Mas para ser breve aqui, né? Que até já estouramos o horário aqui, ser breve eu focaria muito nisso, na padronização de você passar o conhecimento do que é a empresa e como a empresa se comporta e trazer isso para a execução e não somente para a questão institucional. Então você tem que fazer os dois. Voltando para a questão do presencial. Eu acredito muito que assim, cara, o remoto ele funciona, ele traz eficiência, ele bem controlado e bem medido, ele traz alta performance assim como o presencial. Não acredito que seja dentro da linha de programadores, tá? Eu estou dizendo. Claro. Dentro de programação, porque você já tem essa cultura e você consegue, através de ferramentas, medir isso. Agora, quando eu trago para um conceito do presencial, eu acredito muito, cara, o cara que tiver presencial dentro da empresa, ele tem uma possibilidade e uma visão de crescimento muito mais acelerada e muito mais rápido. Isso daí não tem como a gente negar. Por quê? Pô, tu tá trabalhando junto com a pessoa, você toma um café com a pessoa, você tem uma sinergia muito maior. Uhum. Aquela pessoa, se ela for esperta, ela tá enxergando, escutando várias coisas que estão acontecendo no ambiente. Quando surge a oportunidade, alguém me ligou, eu falei com alguém aqui no WhatsApp, surgiu uma puta oportunidade. Eu saio da minha sala, quando eu olho pro negócio, se eu cruzo com alguém que é daquelas... Eu já vou puxar o cara e falar, me ajuda aqui, faz isso. Então, assim, se o cara não estiver ali, vou pensar, quem será que é? Fulano tá lá não sei aonde, Beltrano tá não sei aonde. Se eu preciso de alguém pra ir comigo numa reunião à tarde. Sim. Não vai ter. Não vou ter. Se eu tenho alguém dentro da empresa, quando eu fala pro cara, vem pra cá. Então, eu acho que são esses os desafios para o profissional que deseja cargo de liderança. Mas isso é um tema bem polêmico também, porque dentro de desenvolvimento de software, os programadores, tem muitos que não querem esse cargo de liderança. Eles querem realmente ser especialistas, eles querem programar. Tem cara que não quer, só quer receber a demanda. Ele não quer nem pensar em dele gerar demanda. Ele quer receber a demanda ali e ele executar. Ele está feliz lá e é dessa forma. Então, assim, isso daí tem que ser muito bem estruturado também. E a empresa tem que trazer essa visão e essa expectativa dos dois lados para não ter frustração, né? Gostaria também de entrar agora com você no aspecto da liberdade, que é um outro valor que o Instituto defende fortemente, né? O Brasil hoje ele é hostil para quem produz, principalmente para quem quer empreender, né? A minha pergunta é, olhando sobre a ótica da livre iniciativa, o que mais trava hoje o crescimento de TI no país? É a falta de mão de obra técnica ou modelo rígido de contratação? Eu menciono a questão do modelo rígido de contratação porque hoje as leis do trabalho são regidas pela CLT, é uma carta de 1943. Tá, o Brasil ele levou mais de 3 anos para recuperar os níveis de emprego pré-pandemia, enquanto os Estados Unidos ele teve uma queda muito abrupta no começo da pandemia, ele caiu chegou a um auge de 14% de desemprego, e ao longo de poucos meses, cerca de 18 meses, os Estados Unidos conseguiu recuperar o nível anterior de emprego, né, o nível pré-pandemia. Então, para você hoje, o que é que mais trava o crescimento de TI no Brasil? Cara, eu acho que as duas coisas estão entrelaçadas. Sabe por quê? A gente tem uma alta carga tributária. E a gente tem
uma dificuldade de receber investimentos muito grandes, não financeiros, mas de investimentos gerais dentro do empreendedorismo, até mesmo incentivo para essa área de programação. Isso faz com que as empresas elas tenham menos lucro, a margem seja menor e automaticamente elas têm menos recursos para investir em novos profissionais. Da mesma maneira que a gente tem profissionais que poderiam estar sendo muito mais bem capacitados pela iniciativa privada mesmo, para estar suprindo essa falta de mão de obra, na qual assim, a gente tem mão de obra, mas ela não é qualificada o suficiente para preencher as vagas. Então, assim, se as empresas tivessem uma menos dificuldade em conseguir gerar caixa, esse dinheiro com certeza seria investido, né, dentro da própria empresa para geração de crescimento de trabalho. Então, hoje, a Opar é uma empresa totalmente de serviço. Eu dependo de pessoas para trabalhar. E as pessoas são a ponta principal dentro da empresa e o respeito que a empresa tem hoje. Quando a gente olha para uma parte de investimento, o principal investimento se eu pegar um projeto novo, como eu vou conseguir bancar o time de setup de equipe, como que eu vou conseguir bancar o tempo de recebimento da fatura que eu fiz. Então, esses pontos, aí você já atrela que o teu valor para o cliente, você já está tomando ali 20% de imposto na largada, né? Então, isso dificulta muito. Se fosse só esse imposto que a gente paga, né? Tudo bem, né? Mas não, né? Aí você paga, se paga imposto do carro, você paga imposto da porra toda, né? Sim. Ainda nessa questão de impostos, só uma pergunta. Hoje muito se fala de subsídios, né? Hoje com a reforma tributária, o país ele chegou em uma das maiores alíquotas de imposto do mundo. Tá? Isso muito aconteceu devido ao lobby que os setores fazem junto ao Congresso para que tenham isenções, cargas reduzidas, entre outras coisas. Qual a sua postura diante disso? Né? O governo precisa ajudar, seja reduzindo tributos ou incentivando a indústria, ou somente sair da frente e deixar o empreendedor trabalhar? Cara, bem complexo, né? Porque eu vejo assim, o empreendedor ele já faz isso, né? Ele já vai passando por cima de todos os desafios, ele já vai correndo para trabalhar. Então, se por um acaso o governo realmente não atrapalhasse nessa visão de estratégia de dificultar mais em nível de imposto, rentabilidade das empresas, vai ajudar muito o empreendedor. Com certeza a gente vai ter uma aceleração nisso no país. Mas, por outro lado, eu vejo que o governo, sim, ele tem um papel importante nisso. Ele deveria distribuir melhor essa questão dos impostos. Acho que a questão do imposto não é você pagar, é a forma como o imposto é utilizado. Então, a gente sente muita falta disso. Então, a gente pega regiões mesmo, vou citar um exemplo fora até do que a gente está falando, de infraestrutura. A gente pega regiões, Faria Lima, Berrini, que são metros quadrados altos, que tenham grandes empresas ali rentabilizando e colocando imposto, e você vê uma puta falta de manutenção nas calçadas, de quando chove, um alagamento pra caramba, buracos nas ruas. Como você pode, uma Faria Lima, uma Berrini, você ter buraco na rua que você pode ter o teu pneu ali rasgado. Uhum. E pelo tanto de imposto que Imagina em outros lugares, então. aquela região arrecada, você tem esses pontos. Você imagina as regiões mais remotas, cara, as periferias. É muito pior. Assim, se esse dinheiro realmente fosse empregado nisso, poxa, eu tenho certeza que os setores, as empresas, os empreendedores iriam bolar mais estratégia para entregar mais impostos ainda para a gente ter essa volta, porque seria um espiral ali que volta, porque você tem mais qualidade de vida, você tem mais facilidade de locomoção, você tem menos custo de manutenção com algumas coisas, que no fundo vai girar para o consumidor final, que ele vai ter mais dinheiro para comprar, e essa economia vai girar mais. Eu não sou especialista no assunto, totalmente sim. assim, mas a gente tem que estar muito ligado em todos esses pontos, mas eu vejo hoje que a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas, por outro lado, cara, até uma dica assim, que eu dou, existem programas legais do governo assim, que funcionam, tipo Lei do Bem, entre outros incentivos ali, que bem estruturados, cara, eles são interessantes. Então, acho que é bacana deixar esse recado também, que a questão do imposto, a gente tem uma cobrança muito forte sobre o uso desse imposto. Com certeza. Que ele não volta para a Uhum. gente, né? Porque a gente tem o custo na hora de você... Um imposto dobrado ou triplicado ali em vários momentos. Mas pegando esse ponto e tirando isso, quando você olha em questão de alguns incentivos, é legal olhar. Acho que para a gente mesmo de tecnologia, tem algumas coisas. É muito pequeno ainda, poderia ter muito mais. A gente não sabia disso, a gente ficou muitos anos sem utilizar, então assim, a gente teve um jurídico que ajudou, a gente apoiou,
nesse olhar. Eu mesmo estudei bastante sobre essa questão, mas tem alguns incentivos legais que vale a pena olhar. Legal. João, agora já para finalizar aqui, a gente sempre faz a mesma pergunta para todos os convidados. Que pessoa que inspira você, ou que inspirou você, e que livro que marcou, ou pode ser até mais de um, a sua trajetória? Cara, é legal, assim, eu acho que a pessoa que mais me inspirou e me inspira ainda hoje é meu pai. Legal. Eu acho que minha base hoje de conhecimento de empreendedorismo hoje veio dele, apesar dele ter um conceito muito mais para concurso público do que eu. Uhum. Eu vi uma pessoa batalhadora que saiu do zero, que ao mesmo tempo ele começou a ter casa de aluguel para ter uma renda adicional, ele é professor, advogado, então eu consegui ter um conceito muito grande de variedade dentro de casa, apesar de ser não ter luxos, a gente sempre teve. Meu pai sempre batalhou muito para essa conquista e ele veio do zero, então isso me ajudou muito até na questão de quando eu fui fundar a empresa e ter isso como um movimento. Porra, eu tô do zero também aqui nesse conceito de TI, porque não tem ninguém na minha família que trabalha com tecnologia, mas eu vou montar o meu negócio aqui. Claro que um aspecto familiar, eu fui muito ajudado dentro dessa estrutura, assim, tipo, foram minha base. Então eu vejo meu pai hoje como essa pessoa. Legal. E cara, assim, eu acho que um ponto principal de evolução e tal, cara, de livro, eu não vou citar nenhum livro de empreendedorismo, nada, porque eu acho que isso está muito em foco, Uhum. mas eu vou dizer que eu acho que algo que foi a minha criação, a minha infância, eu acho que me ajudou muito na minha base, foi tipo a Bíblia mesmo, assim, cara. Legal. Então, até mesmo o conceito que a gente tem no empreendedorismo desse crescimento e de você receber o dom e você trabalhar esse dom e você gerar algo, isso vem da Bíblia. Né? Uhum. Então não é simplesmente você ser bom em alguma coisa e você deixar lá e ficar lá. Se você acontecer isso, você não vai receber nada. Então, se você tem esse talento, se você tem algo, então, pô, vá atrás para que aquilo você vai construir. E dentro da Bíblia hoje eu vejo muito isso e é algo que a gente busca, é um conceito que eu trago muito para minha vida, assim. Legal. Obrigado, João. Eu tenho uma pergunta. Se você não tivesse a tecnologia como ferramenta de trabalho, qual outra arma você escolheria para conseguir deixar sua marca no mundo como você deixou hoje? Caraca, que pergunta aí. Cara, assim, eu acho que você realmente ir atrás daquilo que você quer, mas com as ferramentas possíveis na hora, naquele momento que você tá ali. Então, pô, na minha vida eu sempre batalhei com aquilo que eu tinha em mãos e não ficar me lamentando com aquilo que eu poderia ter. Então, pô, se você não tem tecnologia ou se não existe a tecnologia, com certeza eu identificar um modelo de negócio na qual eu conseguisse fazer com aquilo que fosse viável dentro daquele momento, já com um plano de crescimento e expansão no futuro. Então, pô, sei lá, ia plantar, ia para algum lugar que fosse mais raiz ali, apesar que todos esses pontos que eu falei agora também precisam de muita tecnologia, né? Mas eu acho que o ponto principal disso, acho que talvez responda a sua pergunta, para ser mais exato, é usar as ferramentas que você tem naquele momento. Poxa, perfeito. Bom, João, infelizmente terminamos aqui o nosso podcast. Mais uma vez, obrigado pela presença, João, e obrigado a todos os que estiveram presentes até aqui. E também agradecemos aos nossos patrocinadores, BTG Pactual Advisors, Évora e Ecata. Lembrando também, pessoal, se você gostaria de se tornar um líder com capacidade de mudar o Brasil, siga o EFL nas redes sociais. A gente abre a cada 2 vezes por ano, então fica ligado. João, obrigado de novo. Obrigado a vocês, cara. Parabéns pelo movimento. Pô, impressionante aqui esse movimento que vocês fazem. Obrigado. Obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.